Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo, hoje é 24, não é isso? De agosto, 22? Escolha. 22? 22 de agosto de 2012. Iniciando a nossa reunião de estudos, nós vamos inicialmente respirarmos lentamente, suavemente, colocando-nos numa posição tranquila, mentalizando as luzes, as energias que nos são enviadas da dimensão espiritual. Sintamo-nos envolvidos por essas energias, sintamo-nos bafejados por esse hálito carinhoso, amoroso, perfumado da espiritualidade, e assim, sintonizados com esses amigos, agradecendo a sua presença, nós iniciamos a nossa reunião de estudos. Boa noite a todos. Então vamos conversar hoje sobre um tema que alguns já conhecem: doação de órgãos, aspectos espirituais. Bem, o nome já está dizendo, nós vamos abordar esse campo fluídico energético, que é a bioenergia desse coração, é o fluido vital desse coração, tá? Que, por sua vez, a frequência, as características dessa energia vital advém da postura mental que esse doador está
viveu a vida inteira. Então ele viveu a vida inteira pensando, sentindo de uma determinada forma. Então, essa energia aqui tem uma vibração, um campo energético, que reflete algo das características do doador. Tá? Não é também essa fantasia que o indivíduo vai ficar uma pessoa diferente, claro que não. Mas essa energia vai junto. Seguindo. As nossas células, todas as células do nosso corpo, antes ou depois de uma doação, né? Mas todas as células do nosso corpo, aqui está o núcleo, aqui tem várias estruturas intracelulares, né? Essa aqui é uma célula que pode ser uma célula do fígado, uma célula do rim, uma célula de qualquer parte do organismo. As nossas células, elas são impregnadas por tudo que nós pensamos e por aquilo que nós sentimos. Amor, medo, né? Por emoções ou por sentimentos. Tá? E também pelos nossos pensamentos. Mostrando. Tá? Então, esses pensamentos, eles impregnam trilhões de células nossas. Tá? Mostrando. E também os nossos sentimentos também impregnam as nossas células. Tá? Então esse fenômeno, esse bombardeio energético, ele acontece constantemente. Até mesmo porque nós nos tornamos mais saudáveis ou menos saudáveis em função disso. Nós fragilizamos ou fortalecemos alguns dos nossos órgãos, ou todos os nossos órgãos, em função também do que a gente pensa e do que a gente sente. Claro que a gente tem uma estrutura que já é mais frágil, que aparentemente é só pela genética, mas também é pelo modelo perispiritual que a gente já traz de vidas anteriores. Né? Seguinte. Bem, adaptação ao novo perispírito. O que significa isso? Esse órgão que foi doado, que foi transplantado, então, suponhamos que eu receba, por exemplo, um rim. Não tenho interesse, mas suponhamos que eu precise receber um rim. Esse rim vem com aquele campo energético, vibratório daquela pessoa. Agora, esse órgão vai ter que se adaptar ao meu comando. O que eu penso, o que eu sinto, né, vai passar a dominar esse novo órgão que eu estou recebendo. Então ele vai ter que se adaptar ao meu padrão vibratório. Então a energia vital dele vai mudar a frequência, o comprimento de onda, o brilho, a cor, etc. Né? Seguindo. Olha, experiências em embriões de animais. Isso aqui é um ouriço do mar. Em ouriço do mar eles fizeram uma experiência muito interessante. Eles pegaram um embrião, não um ouriço adulto, eles pegaram um embriãozinho de um ouriço. E nesse embrião, cada setor desse embrião ia dar um órgão desse ouriço. Como também o embrião humano, cada setor vai dar um órgão no nosso organismo. O que acontece? O que aconteceu? Eles pegaram algumas célulazinhas desse embrião do ouriço e mudaram de lugar com outras, e aquelas outras botaram no lugar das primeiras. Digamos, se fosse um ser humano, aquelas células que iam dar pernas foram trocadas para lugares que iam dar braços e vice-versa. E o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno interessantíssimo. Essas células, quando mudaram de lugar, elas voltaram no tempo. Como assim voltaram no tempo? Porque o embrião ele vai amadurecendo. Ele vai amadurecendo e vai se transformando. Aquela célula já estava num estágio de desenvolvimento perto para dar aquele órgão. Aí ela chama-se diferenciação celular. Então essa célula que estava diferenciando-se para dar aquele órgão, ela sofreu um fenômeno curiosíssimo. Ela passou, em vez de continuar andando para frente, ela começou a retroagir, voltar para um ponto atrás para formar o órgão certo naquele lugar. E as outras também. Então, digamos, se fosse um ser humano, aquilo que ia formar braço e botou para formar perna, voltou e formou o órgão certo naquele lugar. Que explicação tem isso? A explicação é o seguinte: os biólogos que fizeram essa experiência, eles admitem a seguinte hipótese: deve existir um comando qualquer desconhecido. Um comando energético
que faz com que essas células que estão se diferenciando sigam esse comando de energia qualquer, desconhecido. Tá? Então, por isso ela volta para trás e depois ela recupera. Seguindo. Né? Então, isso atestaria, sugeriria a existência de um modelo organizador biológico, MOB. Modelo organizador biológico é um dos sinônimos de perispírito. Dos 100 e poucos sinônimos que tem de perispírito, um deles é modelo organizador biológico. Tá? Seguindo. Bom, pode mostrar o próximo? Bem, o outro elemento da nossa história é o doador. Então, temos as energias do órgão com as suas peculiaridades. Mas temos as energias do doador. Tá? Ele continuaria influenciando esse órgão ou não continuaria influenciando esse órgão que eu estaria recebendo? Depende. Depende de quê? Ele doou com prazer? Ele doou com amor? Ele doou de uma forma desprendida, indiferente, ou doou com ódio? Como assim com ódio? Não pode alguém ter sido assassinado, teoricamente, né? Ter sido assassinado, tirado aquele órgão e se vendido? Teoricamente poderia existir. Então, que energia esse doador está irradiando para esse órgão? Né? Ou então, alguém que faleceu num acidente, aí ninguém reconhecia, até de repente um parente reconheceu ele, e esse aí é meu primo e tal, não tem família, o que é que fazem? Pode autorizar a doação? Ah, pode doar, ele realmente, ele um indivíduo que não valia nada, só fazia mal, roubava, matava, etc. Pelo menos é útil agora, então pode doar os órgãos dele. E ele lá fica tiririca, né? Ele fica uma fera lá. Quem é que mandou dar meu coração? Quem é que autorizou dar meu rim? Eu vou acabar com esse cara e tal, entende? Não quer dizer que vai acabar, né? Mas essa energia não chega suave em quem recebeu esse órgão. Essa energia chega uma frequência baixa, chega pesada. Né? Então, é a energia do doador influenciando no órgão que foi doado. Seguindo? Então, quem é espiritualmente esse doador? Essa é a questão. Também. Seguindo. Essa doação foi espontânea ou foi compulsória de uma forma ou de outra? Né? Os desejos, quais são os desejos dessa pessoa? Quais são os conceitos que ela tinha? Né? Então isso teria uma relativa influência em quem recebe. Né? É claro que tudo isso pode ser perfeitamente neutralizado, a gente vai ver, mas é um fato que também existe. Né? Seguindo. Ele está magnetizando esse órgão? Está ligado nele ainda? Ou não? Né? Seguindo. Como é que ele está? Ele está sofrendo pela doação? Ele está feliz pela oportunidade de beneficiar alguém? Pode estar felicíssimo. Meu Deus, minha córnea que se comida pelos bichos, um cego está enxergando, que maravilha, como eu estou feliz com isso. Né? Ou pode estar odiando. Né? Seguindo. Então, são chamados fluidos gravitantes, que puxam o doador. Como assim fluidos gravitantes? Fluido gravitante de gravidade que puxa. Né? Então, esse órgão que está ali, ele está exercendo uma influência. Na realidade, o doador é que está ligado ao órgão, então há aquela troca ali, né, com o órgão, uma troca doentia, mas existe uma troca também. Né? Esse relógio está aqui porque é de uma história real de um presidente de uma casa espírita que desencarnou e ele pediu para os mentores espirituais: quando eu desencarnasse, eu gostaria de acompanhar passo a passo a minha desencarnação. Para estudo, etc. Não, então nós vamos te preparar para isso. Então, quando ele desencarnou, ele descreve detalhadamente no livro Voltei, Irmão Jacó. Ele descreve todo o processo da desencarnação dele, passo a passo. Num determinado momento, ele sente uma energia puxando. Aí os mentores: está sentindo uma energia te puxando? Estou. Isso é um fluido gravitante, puxa como energia de gravidade. Ele assim: mas o que é? O teu relógio. O meu relógio? É aquele relógio que ninguém podia tocar.
aquele relógio que chaveava na gaveta, aquele relógio que depois que não sabia com quem ia ficar aquele relógio, né? Então está tão magnetizado pelas tuas energias aquele relógio, que de lá parte uma energia. Liberte-se do relógio, né? Que o relógio fique com quem puder. Entende? Aí ele fez um pensamento, ó, relógio, muito obrigado, Deus, nunca mais quero saber notícias suas, que fique com quem tiver que ficar. Então ele se libertou do relógio. Tá? Seguindo. Próximo. Olha, o receptor. Agora vem o terceiro elemento da nossa equação do estudo da questão espiritual da doação de órgãos, o receptor. Pode mostrar. Aceitação perispiritual das vibrações do órgão. Então, qual é a postura espiritual do receptor? Ele tem sentimentos inferiores? Como é que pode alguém ter um sentimento inferior com relação... Claro, a pessoa pode ser um grande bandido, um indivíduo profundamente desequilibrado, numa emergência, foi feito um transplante lá, e ele está assim, que bom que aquele, esse montão de nome feio, né? Que bom que aquele, que não servia mais para nada mesmo e tal, morreu, porcaria esse órgão está aqui, não sei mais o que e tal, pelo menos está sendo útil, né? Enfim, ainda roga um montão de praga para aquele cara que desencarnou lá. Um indivíduo desequilibrado, maldoso, atrasado, etc., né? Então ele está com sentimentos inferiores em relação ao próprio órgão, sem saber, né? E pode estar totalmente indiferente, ou pode estar agradecendo, pode estar emitindo uma energia de amor àquele que doou o órgão. Né? O seguinte, merecimento e programação espiritual. A questão da recepção do órgão está... numa boa recepção do órgão, o órgão não ser rejeitado, está numa questão de merecimento, porém o merecimento às vezes é o oposto do que a gente imagina. Como assim? Porque muitas vezes a gente está imaginando que o merecimento do indivíduo é poder viver muito mais tempo. E a espiritualidade está observando o quê? Que o merecimento dele é justamente o contrário. É ele poder desencarnar logo, porque a situação vai ficar complicadíssima naquela cidade, naquele país, naquela família. Os problemas que vão acontecer são terríveis, né? Então ele tem a oportunidade de desencarnar, ser recebido, amparado, recebido com muita luz, amor pelos parentes todos que estão do lado de lá, enquanto que a coisa aqui vai ficar complicadíssima. Então a família, alguém está rezando ele, assim, tomara que me ajude. Ele assim, coitado, ele pensa que viver lá vai ser bom para ele, vai ser um inferno, coitado, né? Então vamos liberá-lo o mais rápido possível dessa situação. Então, existe uma programação espiritual que a pessoa desconhece. Não tive merecimento. Não, você teve muito merecimento de desencarnar antes, né? Então, essas coisas são relativas. Seguindo. Quarto elemento da nossa equação, a equipe médica. Importa muito o tipo energético na nossa situação, o tipo espiritual da equipe médica. E quando se fala em questão espiritual, não quer dizer que seja religioso ou seja espírita. Pode ser todos ateus, muitos melhores às vezes do que nós espíritas. Por que não? Lógico que pode, ninguém é melhor do que ninguém. O que importa é o carinho, a atenção, a seriedade, a dedicação, entende? A gente conhece pessoas que é ateu, né? Um casal, por exemplo, é ateu, adota a criança, ajuda o orfanato, etc. Assim, não está fazendo isso para ganhar céu, nem coisa nenhuma, ele faz porque ele é realmente um indivíduo benevolente, etc. E quando muitos de nós, às vezes, não fazem absolutamente nada, entende? Fica rancoroso, reclamando, mau humor, intolerante, magoado, triste, deprimido, com raiva, e vai muito na igreja, no centro espírita e tal. Melhor ser ateu, não ser nada disso, né? Então, chegando lá em cima, não adianta apresentar carteirinha de espírita, carteirinha de católico, de protestante, ou de seja do que for. O que importa é que a gente é em termos de energia. Né? Bom, então essa equipe médica aqui, vamos ver adiante. Olha, essa equipe médica está trabalhando aqui no transplante. Qual é o nível energético ou espiritual dessa equipe? Né? Qual é a psicosfera, o campo de vibração que está no ato?
com seriedade, com atenção, com dedicação. E às vezes até faz uma prece antes. E essa prece não precisa ser Pai Nosso que está no céu, etc. Assim, puxa, tomara que eu consiga ajudar bastante essa pessoa, que tomara que eu seja tranquilo. Etc. Ele está fazendo uma prece, certo? Está fazendo uma prece. Tá? Então, isso tudo aqui tem que ter uma visão mais holística, mais energética, destituída de rótulo. Tá? Mas é lógico, seguindo a conhecer a vida espiritual, meus amigos espirituais me ajudem durante a cirurgia. É claro que é mais interessante também, né? Seguindo. Próximo elemento. A empresa. Ou empresas. Como é que esse órgão chegou lá? Como é que esse órgão chegou lá? Tem muita gente envolvida. Seguindo? Aqui está. Acondicionamentos especiais, estrutura especial, do transporte, da conservação e N outros funcionários que trabalham nisso. Quais são as energias psíquicas dos envolvidos? Agora imagine uma situação de alguém que é um órgão que mata uma pessoa, tira, enfim, o campo energético que vai, né? Que tipo de, entre aspas, empresa está envolvido nisso, né? Bem, seguindo, então já temos aí 5 fatores, tá? Tem bem mais. Próximo. Família do doador. Não adianta muitas vezes o doador ter uma boa vontade, a família está indignadíssima. O quê? O coração do meu filho por uma mulher? O coração do meu filho por um indivíduo dessa religião aí, que é religião horrível, que é coisa do demônio e tal? Como é que ele foi doar? Ainda vai deixar o cara viver mais ainda? Então, quanta energia não está enviando aqui? Ou o contrário. A família está comemorando pelo ato maravilhoso que a pessoa fez. Seguindo. Atitude de respeito, de aceitação, de amor, de prece, ou exatamente o contrário. Tudo isso conta. Seguindo. Próximo. Família do receptor. Veja quantos elementos estão aí envolvidos no fenômeno. A família do receptor. Aquele que recebeu o órgão. Seguindo. Então, vimos então agora a participação da família do doador do órgão e agora então a participação da família daquele que recebe o órgão, O campo vibratório, psicosfera, é o conjunto das vibrações das auras de várias pessoas ou de locais, Fala psicosfera de Florianópolis, psicosfera do ICEF, a minha aura, Então, a psicosfera dessa família, o que é que está enviando? A natureza da ligação desta família com o receptor. Tudo isso vai interferir. Seguindo. Essa família pode estar dando um apoio energético, pode estar fazendo uma oração, de uma forma ou de outra, pedindo auxílio para a recuperação dele. Claro que às vezes a programação espiritual é outra, a gente já viu. Ele não pode, não deve viver muito mais tempo, porque isso vai trazer problemas para ele. Mas a espiritualidade pode receber essas energias e ajudar de um jeito ou do jeito que ele precisa. Ou simplesmente está interferindo, atrapalhando o processo. Seguindo. 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8º fator. Os protetores espirituais do doador. Pode mostrar? Fazem-no ver que não precisa mais do órgão. Ele às vezes está assustado, inconformado. Meu Deus, meu coração está lá, o que vai acontecer comigo? Diz, não vai acontecer nada, rapaz. Tens outro coração aqui, astral. Entende? Mostram a felicidade de quem recebe. Veja só a família, a filhinha dele, olha só, a esposa, chorando de emoção, a mãe. Mostram a felicidade de quem está recebendo. Parabenizam-no pelo ato. Você teve um ato digno. Fique contente. Essa é a função dos protetores espirituais. Bem,
Aqui eu cito um caso que aconteceu comigo, que é muito interessante, onde a sessão mediúnica foi a ponte útil para resolver o processo. Muitas vezes, na sessão mediúnica, o que acontece é o seguinte: esse indivíduo está desencarnado, ele doou um órgão, está aborrecido, está com medo, está preocupado, desequilibrado. Os mentores trazem ele até a sessão porque a frequência dele é tão baixa que não consegue sintonizar com os mentores. Nem vê os mentores, nem vê os parentes. É trazido à sessão e na sessão, então, a gente conversa com ele, né, esclarece e orienta. Né? E aqui eu conto um caso, eu anotei aqui porque aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu estava no primeiro ano da Faculdade de Medicina aqui da UFSC, em Florianópolis. 18 anos faz pouco tempo, né? Então, eu tinha 18 anos e era a primeira prova de anatomia que tinha, eram alguns ossos. Então, o professor falou, ó, esses ossos aqui vão cair na prova. Né? Aí, todo mundo da sala foi embora, eu esperei todo mundo sair e fui falar com o professor. É o professor Nogueira. Disse, professor Nogueira, eu gostaria de solicitar um favor. Ele disse, o que é que você quer de Bernardi? Ele disse assim, eu gostaria de assinar um documento e levar esses ossos para casa para estudar no livro. Tudo bem, você assina o documento, a prova é segunda-feira à tarde, até segunda-feira às 11h30 esses ossos têm que estar aqui. Eu passei o sábado e domingo querendo roubar na primeira prova, é lógico, né? Aí eu passei o fim de semana em cima daqueles ossos, tudo telado, cantinho, não sei mais o que, medindo, olhando, o que entra, tal nervo entra aqui, tal artéria passa por ali, e nome de cada ponto nos livros todos, nas enciclopédias, né? Essa prova eu vou sair bem. Muito bem. E fiz a prova, me saí bem e tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte, quando chegou na segunda-feira à noite, até hoje a nossa sessão mediúnica é segunda-feira à noite aqui no ICEF. Era meu pai que dirigia a sessão mediúnica, eu tinha 18 anos, né? Já frequentava há algum tempo a sessão, e na sessão mediúnica aconteceu o seguinte, de repente, manifesta-se um espírito e diz assim, profanaram meus ossos. E meu pai não estava sabendo do que era, né? Disse, não, meu filho, não sei mais o que, os seus ossos não tem nada, você está aí, não tem mais os ossos, não sei o que. Não, porque é uma ofensa, porque já é isso, profanaram meus ossos. E depois de um tempo, meu pai começou a desconfiar da história, né, que eu estava. E o espírito estava cada vez mais aborrecido, argumentando. Aí meu pai olhou para ele, assim, quer dizer, não é evidente, mas mentalizou e disse assim, vou lhe confessar uma coisa. Espírito, o que é que o senhor vai me confessar? No fundo, eu tenho até uma espécie de inveja de você. O espírito, como o senhor tem inveja de mim? Sim, claro, naturalmente uma inveja, como se diz popularmente, uma inveja boa, né? Eu tenho eu gostaria que acontecesse isso comigo. Ele assim, mas como gostaria que acontecesse comigo? Meus ossos são profanados. Lá assim, quando eu morrer, ele assim, quando eu desencarnar, sabe o que vai acontecer com meus ossos? Vão ser comidos pelos vermes e desmanchados na terra. Desaparecerão para sempre. E os seus servirão para a eternidade, formarão cirurgiões que salvarão as vidas, oftalmologistas que curarão cegueira, e começou por aí, né, e Espírito, pois é, né, pois é verdade, né, assim, rapaz, você então tem essa honra de seus ossos serem preservados para sempre, formarem cientistas, médicos, pesquisadores, professores, Espírito, pois é, mas que legal, não sei o que e tal. Aí depois de um tempo, ele chamou então os familiares do espírito, conseguiram levá-lo, sintonizaram, estava mais alegre, e foi encaminhado. Mas vocês vejam só, estava lá ele preocupado com os ossinhos da que eu estava estudando em casa. Né? Então, e estava tudo direitinho, né? Envernizadinho, tudo cuidado, uma caixinha, lacradinho e tal. Né? Agora, alguns casos de doação de órgãos, a situação é um pouco diferente. Seguindo. Em compensação, tem a turma aqui de baixo, né? Que seja, os obsessores do doador. O que os obsessores do doador estão fazendo? Vamos ver. Estão estimulando o medo. Rapaz, você doa teu coração, vai te fazer falta. Ele é mesmo. Vamos, porque tem gente mais simples, mais ignorante, mais temerosa, né? Vai, rapaz, você não podia ter feito isso. Não é uma coisa normal. Tinha que ir para o cemitério. E assim por diante. Rapaz, você tem que se cobrar disso. Você não foi consultado. Né?
estimulam a raiva, a indignação. Né? Já se viu, rapaz, um órgão seu agora está com aquele indivíduo lá que não vale nada, entende? E assim por diante. Reforçam crenças nele, reforçam inseguranças. Tem uma equipe de espíritos desequilibrados que estão tentando atuar. É claro, se ele não der bola, não tem sintonia, nem ouve mais. Seguindo. Vamos ver aqui, temos os protetores daquele que recebe um órgão. Vamos ver. Estimulam pensamentos de amor, de agradecimento, de respeito. Seguindo. São energias de alta frequência, curto comprimento de onda, energias brilhantes, luminosas, claras. Essas energias vão ser captadas pelo perispírito daquele que está recebendo o órgão, pelo corpo espiritual, que, consequentemente, vão influenciar no órgão que ele recebeu. Seguindo. Em compensação, temos os obsessores também daquele que está recebendo o órgão. Pode mostrar? Estimulam pensamentos de egoísmo, de vaidade, de desprezo pelo doador ou de medo. Seguindo. Energias de baixa frequência, lentas, comprimento de onda longo, escuras, viscosas, gosmentas e tudo mais. Que vão influenciar no corpo espiritual daquele que está recebendo o órgão, no perispírito. E, consequentemente, vão ter influências no órgão que está sendo recebido. Seguindo? Protetores da família do doador. Vamos ver o que estão fazendo? Enviam energias estimulando atitudes construtivas, jogando sementes energéticas. E a prece como via de contato. Seguindo. Os obsessores da família, o que é que estão fazendo? Setores da família, às vezes, né? Enviam energias que estimulam atitudes destrutivas. Sentimentos inferiores de alguns membros da família são vias de contato. Certo? Seguindo. Veja como essa grade está ficando rica, né? Está cheio de fatores, né? Pode contar, vai dar 19, se não me engano, no final. Opa! Tá certo. Protetores da família do receptor. Induzem atitudes de harmonia. Agradecer, amar, respeitar. Seguindo. Por último, os obsessores, não o último ainda, porque tem da equipe médica da empresa. Os obsessores da família estimulam energias de baixa vibração, preconceito de sexo, preconceito de raça, preconceito cultural, desconfiança. Essa cirurgia não vai dar certo. Esse médico já teve tal problema. Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando a minha esposa fez uma cirurgia, a irmã dela tinha feito a mesma cirurgia, exatamente a mesma cirurgia, igualzinha. E quem fez a cirurgia foi a mesma médica da irmã e no mesmo hospital. Aí uma pessoa da família perguntou o seguinte: você sabia que a irmã dela faleceu dessa cirurgia? Você sabia? Você sabia que a irmã dela faleceu no mesmo hospital? Você sabia? E foi a mesma médica? Você sabia? Então você está preocupado? Disse, não. Entende? Porque eu conheço a médica, conheço o hospital, mas como é que aconteceu isso? Aconteceu porque circunstâncias que podem acontecer, tudo são fenômenos. Um parto tem um risco de morte de tanto por cento. Nem sempre é falha de ninguém, é um risco normal do parto, um risco normal de uma cesárea, ou um risco normal de outras cirurgias, como foi o caso dela. Entende? Então, às vezes ficam as pessoas cutucando. Agora, imagina uma pessoa que está toda tensa, toda preocupada. Diz, meu Deus, é a mesma médica, é o mesmo hospital, é a mesma cirurgia. Eu vou entrar em pânico. Ou vou comunicar para minha mulher, ela vai ficar em pânico. Mas não, faz tudo bem, ela está inteirinha ali. Bom, medo. Olha, você vai adquirir
ele vai adquirir a índole daquele que doou o órgão. Aquele cara que doou o órgão era um indivíduo preguiçoso, não trabalhava e tal. Essa energia vai fazer mal para ele. Ou então o coração é a sede da alma. Não é, né? Mas o coração tem a ver com você receber um coração de uma pessoa que você nem sabe e tal. Isso não está certo, né? Ou então dos olhos. Os olhos são a porta da alma. Já receber os olhos, a córnea de uma pessoa, isso é muito sério. Então começam a estimular o medo. Seguindo. Aqui tem uma cirurgia aqui nos olhos, né? Janela da alma, pergunta. Né? Seguinte. Vamos ver o próximo aqui. Protetores da empresa, seguindo, energizam positivamente a equipe. Que nessa equipe da empresa tem uma pessoa que é bondosa, atenciosa, séria, faz uma oraçãozinha, enfim. Estimula o profissionalismo, a seriedade, uma postura mental diferente. Em compensação, temos os obsessores de pessoas da empresa. O que acontece? Estimulam dificuldades profissionais. Tocam naqueles pontos. Limitações técnicas, limitações éticas. Aquele cara ali, ele tem uma coisa não muito honesta. Foca nisso, estimula isso. Ou limitações espirituais mesmo. Seguindo. Temos aqui os obsessores, para terminar com os protetores, né? Os obsessores da equipe médica. O que os obsessores da equipe médica fazem? Interesses paralelos, estimulam interesses paralelos. Estimulam dificuldades pessoais. Eu vou tentar botar aquela enfermeira que teve um caso com o filho dele e que acabou com o casamento do filho dele. Vou fazer o possível para que ela esteja presente como instrumentadora no dia da cirurgia. Mexe para pauzinho, não sei mais o que tal. Trabalham, se consegue algum contato. Ele chega lá na hora de cirurgia, dá com a menina na frente o tempo todo, 2 horas, 3 horas, 6 horas, trabalhando na frente da pessoa ali. Mexe com qualquer um. Dificuldades internas de relacionamento e tudo mais. Os obsessores tentam trabalhar nisso. Seguindo. E por fim, o 19º fator, os protetores da equipe médica. Seguindo. Enviam energias de alta frequência, mostrando aqui. Estimulando a técnica, cirurgiões desencarnados, professores desencarnados, a ética, a seriedade, a harmonia física e mental de toda a equipe. Seguindo, pode mostrar, doar órgão é doar-se. Doar órgãos é reciclar-se, é salvar vidas. É um gesto de amor, é dar um presente de vida, é dar a resposta de uma esperança para alguém, é desprender-se desta vida, ter um gesto de solidariedade, manter acesa a luz da vida, não se perder nos preconceitos, uma atitude de desprendimento e de amor. Como pode fazer mal a alguém doar um órgão e alguém sentir-se feliz por estar enxergando? Ou ter um filho, uma filha, uma mãe que é cega e está enxergando? E assim por diante, Então, acima de tudo, que prevaleça o sentimento de amor, de respeito, e não os temores infundados. Apenas conhecermos que tudo isso é um jogo de energias, mas acima de tudo, as energias de alta frequência sempre prevalecem. É o último? Muito bem, muito obrigado. Estamos abertos agora para questionamentos sobre o assunto. Pode acender a luz. É da Tânia Reato, de São Paulo, interior de São Paulo. Se a equipe médica ou a família do receptor sintonizar-se com a espiritualidade superior através da oração, não é possível que se neutralize toda a energia negativa que porventura esteja impregnada no órgão a ser utilizado? Muito bem, essa pergunta aqui vocês estão até habilitadas para responder, Vamos ver o seguinte, vamos ver se alguém já... O que você acha, sim ou não? Não, o microfone que ela não viu lá na internet. Entendeu? Sim. Queres acrescentar alguma coisa? Muito bem. Então, a resposta
resumida é essa, sim. Né? Alguém gostaria, quer acrescentar alguma coisa? Não. O microfone. Sempre há essa atuação positiva dos professores e negativa dos professores? Sempre. Bom, elas assim, tanto o doador como o receptor, assim, numa harmonia, uma evolução do bem, da vontade, a atuação é só doador. Olha, se a gente ler o Evangelho, quer repetir a pergunta, quem não viu bem lá? Repete a pergunta que o pessoal lá na internet lá não ouviu. Sim. Se houver uma harmonia, um merecimento mesmo Está desligado? Ela está desligando. É porque tem um que bem sensível. A fé. Alô? Deu? Isso. Não apertar nesse botãozinho que desliga. Vamos lá. Isso. Então, se houver por parte do receptor, da equipe, toda a equipe que atua, uma sintonia muito boa. Sim. Não há a influência do obsessor, ou eles sempre tentam atuar. Tentar, sempre tentam. No Evangelho tem a passagem de Jesus, a tentação no deserto. Que exemplo de uma pessoa mais equilibrada, mais bondosa, mais sábia, mais evoluída? Não tem. Não teve, entre aspas, a tentação no deserto, ou seja, espíritos obsessores, desequilibrados, tentando influenciar, só tentaram. Mas tentam. Então sempre existe em qualquer lugar. Quanto mais significativa uma tarefa, a tendência é que haja uma influência, uma tentativa de influência. Só que não tem nenhum efeito, se a resposta dela é sim, né? Não tem nenhum efeito se houver assim um equilíbrio, um trabalho, uma harmonia, uma prece, uma seriedade, bem pertinho. Outra coisa também que o senhor estava falando, eu estava pensando. A questão do tempo para ser feita a doação por causa do desligamento espiritual. Realmente tem que ser esperado, dependendo do apego também da criatura que desencarnou. A resposta é muito variável, porque há suicidas, por exemplo, que ficam muitos e muitos anos ligados ao cadáver. Não todos, claro, mas há suicidas que ficam muitos anos ligados ao cadáver. Há pessoas que ficam um tempo imenso. Né? Então, esse órgão transplantado ali, ele tem a influência da pessoa que morreu, mas não desencarnou. Porque está enterrado no cemitério, morto biologicamente, mas não desencarnou completamente, ou seja, ainda tem fios energéticos dele ligando do seu perispírito, do corpo espiritual, ao corpo biológico. Né? Então você não pode dizer 3 dias, 2 dias, 1 dia, porque você vai dizer 40 anos. Entende? Vai depender de cada situação, de cada entidade. Né? Agora, o que importa é a gente preservar, assim, preservar aquelas condições que você mesmo mencionou, a prece, a orientação, a seriedade e tudo mais, né? Ok. A Cida de São Joaquim pergunta o seguinte: o que a espiritualidade nos ensina sobre a compra de órgão que, mesmo escondido, se sabe que há? Olha, é o seguinte, eu estou no meio médico há 40 anos. O que ela falou, se sabe se que há, eu nunca vi. Nunca vi, não conheço nenhum outro médico que já viu também. Pode ser que alguém entenda, falando de tal, lá no Amazonas, não sei o quê, no Rio Grande do Sul, qualquer outro estado, né? Eu já soube de um caso. Bom, tudo é possível. Né? Tem gente que vem de filho, vem de mãe e tudo mais, mata filho, mata mãe. Tudo existe. Né? Então, dentro das exceções, tudo é possível. Mas a gente sabe que isso não é um fato comum. Agora, há pessoas, sim, que, por exemplo, elas estão passando uma dificuldade financeira importante, estão passando fome, estão passando miséria. Ele resolve doar um rim e vende o seu rim. Entende? Eu, pessoalmente, é uma opinião pessoal.
entende? Se uma pessoa está passando dificuldade e está doando o rim, eu acho que é muito melhor. O que é que vai acontecer com esse rim? Vai salvar uma vida de uma pessoa. Ah, mas é um interesse financeiro. Caramba, financeiro, o médico não está trabalhando, a enfermeira está trabalhando, todo mundo está trabalhando. Entende? Então ele doa o órgão para estar salvando uma vida e recebeu lá o dinheiro dele. Não estou dizendo que isso deve ser estimulado, não disse isso. Não estou dizendo que isso deve ser o caminho, também não estou dizendo isso, mas eu compreendo isso como uma necessidade pessoal que a gente tem que respeitar, e ele está fazendo aquilo não é com ódio, nem com raiva, nem com nada, por uma necessidade, às vezes a família está em grande dificuldade, e ele resolve doar um rim, entende? Porque ele dá de ver com outro rim. Então essas coisas têm que ser vistas com um pouco de flexibilidade e não com radicalismo. Dou o órgão, interesse financeiro, não sei mais o que, onde é que está o amor? Caramba, não é bem assim também. Então a gente tem que ter um pouco de flexibilidade, um pouco de tolerância, um pouco de respeito e entender que cada pessoa tem a sua dificuldade, a sua limitação. Mas o melhor é que ele doasse e não cobrasse. Melhor, tá? Mas é a situação dele, é respeitável. Nessa circunstância, Agora, não estou falando de uma coisa criminosa, aí é outra questão. Crime é crime em todas as áreas, educação, saúde, em tudo pode existir um dia um crime em algum setor. Aí é outro questionamento. Sim. Tem mais uma pergunta do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais, né? Ele diz o seguinte: o professor Carlos Bernardo Loureiro, certa vez, citando Hermínio de Miranda, afirmou que há lesão no perispírito, já que a retirada dos órgãos na morte encefálica ainda estão funcionando, não se completando o desprendimento e que pode afetar até a próxima reencarnação. Ele chamou de lei da repercussão. O que acontece no corpo físico repercute no perispírito e vice-versa? O que o Dr. Ricardo acha? Olha, é o seguinte, nós estamos ligados. Eu não sou esse corpo, eu tenho esse corpo que já teve 7 anos e daqui a um tempo vai ter 70, certo? Então eu não sou nem um corpo de 7, nem seria um corpo de 70. Eu usei um corpo de 7, de 10, de 15, de 20, de 30 e um dia teria um de 70. Mas a minha essência, o meu espírito não é o corpo. No entanto, eu, essência, eu espírito, que eu penso, que eu sinto, que eu amo, que eu estudo e tudo mais, isso é o espírito. Estou ligado ao meu corpo biológico, molécula a molécula, célula a célula, pelo meu corpo espiritual. E há um interfluxo de energia de lado a lado. Por exemplo, se eu tenho o dedo do pé machucado, com uma pedrinha no sapato, eu posso alterar o meu humor. Então, é algo no meu sapato que mexeu na minha meia, que mexe no meu pé, que me dá dor, e eu fico mais aborrecido, ou mais irritado. Não deveria. Mas, o que acontece? É alguma coisa física que mexe no meu corpo físico, vai pelas vias energéticas perispirituais e mexe até no meu mental, até no meu comportamento. Da mesma forma, também, o inverso é o contrário. Se eu tivesse uma grande decepção ou um grande susto, eu movimento do meu espírito as energias de decepção via perispiritual e posso fazer uma lesão, posso ter uma úlcera, posso ter uma gastrite, uma doença física que vem do meu espírito para o meu corpo biológico. Então esse fluxo existe, constante e eterno a vida inteira. No que eu voltar para o mundo espiritual, permanece lá do meu espírito, do meu corpo espiritual. E em algumas pessoas ainda há uma ligação, uma dependência com o seu corpo, com o órgão doado e tal. Então essa ressonância, esse fluxo, ele existe. Quanto mais espiritualizada é a pessoa, mais vai se desprendendo disso. Tem pessoa que está passando uma grande dor e está sorrindo. Tem pessoa que está passando um grande sofrimento e está abençoando. Mas a maioria de nós não está nessa situação ainda. Um dia chegaremos em outras vidas. Então essas ressonâncias, esses fluxos, acontecem sempre. É um fenômeno natural. E a gente vai equilibrando e mudando. Lena, quer acrescentar alguma coisa? Não? Uma pergunta da Tânia, lá do interior de São Paulo. Qual é a cidade do interior de São Paulo, sabe não? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, São Paulo. Isso. Ela diz o seguinte: se o doador for portador de órgãos energeticamente saudáveis, por tratar-se de pessoa de princípios nobres, este órgão que foi doado por ele
espontaneamente e amorosamente. Não está capacitado para neutralizar e se manter isento de qualquer energia negativa advinda de qualquer setor envolvido? Pergunta muito interessante e muito inteligente também. Olha, esse órgão pode vir carregado de boas energias, certo? Agora, esse órgão ele vai ser adaptado ao corpo biológico de quem recebeu, mas principalmente adaptado ao perispírito, ao corpo espiritual, modelo organizador biológico de quem o recebeu. É muito mais importante a energia, o pensamento e o sentimento de quem está recebendo o órgão do que aquele que doou. Porque agora o órgão está aqui, não está mais lá. Então agora ele vai sofrer 24 horas a ação do meu sentimento e meu pensamento. Então esse órgão vem carregado de uma energia vital, influenciado ali, mas essa energia se esvai. Se eu não me alimentar, a minha energia vital se esvai em pouco tempo. De uma semana eu já não sobrevivo mais. Meu fluido vital acabou-se. Então eu reponho meu fluido vital comendo uma maçãzinha, uma bananinha, tomando um copo de leite. Eu recebo energia vital, tomando um passe. Tá? Então é muito mais importante a energia daquele que está aqui comandando o pensamento do que a energia que veio do órgão. É claro que sabe-se que pessoas receberam um órgão de um indivíduo que colecionava mapas, que era geógrafo, etc. Depois disso, ele começou a se interessar por mapa e tal. Aquele resíduo energético deu uma mobilizada nele e ele achou interessante. Mas se não achasse interessante, aquilo acabava dentro de uma semana. Entende? Ele não vai ser influenciado pela vida inteira porque recebeu o coração de quem gostava de mapa ou de geografia. Entende? Mas se aquela energia vem. Aquilo se dissipa rapidamente, em pouco tempo, dependendo do que é o indivíduo que recebe. Tá? É muito mais importante, então, essa postura. O pessoal da casa, quando quiser, também fica à vontade, né? Isso. Deu? Bom, nós temos ainda um tempo de reunião, nós podemos abrir agora também para a internet a questões livres. Agora, então, nós podemos conversar sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre crianças, sobre casamento, sobre sexualidade, sobre vida em outros planetas, enfim, o que vocês acharem interessante, nós temos algum tempo livre agora para conversar. Helena? Sim, então em seguida. Microfone? Então passa o microfone. Isso. Sobre o passamento, né, que é esse estado quando desencarna, isso. E até que ele entra no plano espiritual novamente, essa distância, essa faixa, né? E eu acho interessante saber qual é o tempo, né, de acordo com a elevação espiritual desencarnado, né? E que no caso de uma doação como essa aí, por exemplo, se uma pessoa de baixa elevação espiritual, e que segundo lei que vê na revista espírita, na literatura espírita, são pessoas que vão, às vezes, até anos nesse estado de sono profundo. Sim, isso acontece. Pois é. Então aí eu fico assim entendendo como é que esse dirigente da Casa Espírita ele se propôs a fazer esse estudo, sabendo que haveria esse tempo. Aquele que ditou o Voltei, você fala? Do livro Voltei? Aquele que eu citei aqui, certo? aquele do relógio. Ah, sim, pois não. Então, uma coisa assim, a meu ver, é contraditória. Não é contra. É pergunta interessante, Há pessoas que ficam anos deitados lá no plano espiritual, dormindo após desencarnarem. Sim, acontece. Há pessoas que ficam muitos e muitos anos lá e custam a acordar. Porque não acreditavam na vida após a morte, porque o subconsciente, o inconsciente gravou que morreu, acabou, né? Então acreditava profundamente nisso, então ele fica dormindo até ser despertado. Agora, há pessoas que desencarnam e
nem desencarnaram, nem morreram biologicamente ainda e já estão lúcidas e se comunicando. É o caso desse dirigente de uma casa espírita, porque ele passou a vida inteira estudando, trabalhando, ajudando o próximo e tudo mais, e ele sabia que ele estava bem com a vida, né? É uma pessoa honesta, cumpridora dos deveres, então estudava muito essas questões e ele quis vivenciar isso até para ajudar mais o próximo ainda a editar o livro, como ele acabou fazendo. Então é possível. Além disso, eu já citei aqui na reunião uma vez, eu tenho um exemplo do meu próprio pai, que ele estava vivo na UTI, nós estávamos em família fazendo uma oração para ajudá-lo a desencarnar. Né? A minha tia, que estava no Rio de Janeiro, estava participando desse processo, dessa irradiação, e ela disse, ó, o Aldo, que é o meu pai, o irmão dela, esteve aqui. Ele estava na UTI, ainda em coma. Esteve aqui e disse assim, não adianta, eu vou desencarnar, não se preocupe, estou bem. Certo? Então ele nem tinha morrido ainda, já estava se comunicando lá. Certo? Isso não é raro, isso pode acontecer bastante. Entende? Isso pode acontecer bastante. Tem pessoas que deitam, dormem, saem do corpo e se comunicam, se manifestam, né? Eu já vi, por exemplo, comunicação do avô da minha esposa ali no Rio de Janeiro. Ele estava no Rio de Janeiro dormindo e se comunicou na sessão mediúnica na Federação Espírita Catarinense, aqui, nós estávamos presentes. Ele se comunicou, boa noite e tal, etc. Né? E estava lá dormindo e se comunicou. Então, é perfeitamente possível, sim. Perfeitamente possível. Tá? No caso dele, assim, que tinha o preparo, conhecimento e bondade, né? Então quer dizer que esse prazo que muitas literaturas especificam, de 72 horas, até os espíritos mais adiantados, de 15 minutos e tudo, então é controvertido, então? Não é controvertido, é uma média. Por exemplo, o seguinte, você não pode dizer o seguinte, então perguntaram por Emmanuel, o Espírito, através do Chico Xavier, assim, qual é o tempo recomendado para se fazer cremação após a morte? Ele não podia dizer assim, são 7 bilhões de respostas. Para cada pessoa tem uma resposta diferente. Eu não posso dar uma resposta para cada um dos presentes aqui e uma resposta a cada habitante do planeta Terra. Então ele disse assim, ó, em média deve-se esperar pelo menos 72 horas. Está no livro O Consolador da Federação Espírita Brasileira, médium Chico Xavier. Sugere-se esperar 72 horas. Que é a média, normalmente, já está, a pessoa não está assim, já está se decompondo o corpo, inclusive, está com cheiro ruim e tudo mais, né? Então, normalmente, o espírito está desprendido. Agora, tem uma outra exceção, aí entra na exceção mesmo, né? E depois não faz muita diferença deixar debaixo da terra para os bichos comer ou queimar também. Vai dar mais ou menos no mesmo, né? Mas ele sugeriu esperar umas 72 horas. Está lá no livro. Mas é uma média aproximada. Certo? Tá ok. As perguntas são muito boas hoje. O Robson de... Sistema incentivo, ela está dizendo, ela não escutaram lá. Sim. Pode falar? O Robson de Brasília. Depois de um transplante, a rejeição do órgão pode ser de origem energética? Ou seja, mesmo parecendo ser compatível, os níveis energéticos diferentes podem ocasionar a rejeição? Os níveis energéticos diferentes podem causar rejeição. Mas como é o começo da pergunta? Sim, ó, depois de um transplante, né, a rejeição do órgão pode ser de origem energética, ou seja, mesmo parecendo ser compatível, os níveis energéticos diferentes podem ocasionar a rejeição? Ah, sim, podem. Pode. A pergunta é, agora que eu compreendi. Mesmo que histologicamente, bioquimicamente, haja uma compatibilidade, a questão energética, como se for profundamente incompatível, todos aqueles fatores ali conspirarem contra, né? Aí é difícil realmente pegar, né? Então são os casos inexplicáveis, né? Aparentemente inexplicáveis. Muito bem. Eu lembro que questões são abertas a outros temas também. Sim? A Cida tem mais uma perguntinha. São Joaquim. São Joaquim. As rejeições de órgãos podem ser provenientes de energia de baixa frequência de qualquer membro do núcleo onde estão fazendo o transplante? Olha, pode ser o canal. Uma pessoa de baixa frequência, de energia negativa, pode ser o canal.
mas ela por si só não teria essa possibilidade. Então aí está influenciando os obsessores, outros pontos de sintonia, o próprio receptor. Então tem que ter, porque não adianta, tem um ditado popular que diz o seguinte, né? Praga de urubu magro não pega em boi gordo. Ou seja, não adianta o urubu ficar em cima da cerca, um boi saudável, forte, você morre, boi morre, que eu quero te comer. Não tem a menor possibilidade, né? Então não tem sintonia, o boi está muito forte, né? Então praga de urubu magro não pega em boi gordo. Não adianta a energia baixa de uma pessoa, entende? Influenciar se o indivíduo está bem, se a família está bem, se a equipe está séria. Não tem possibilidade de uma fonte só. Tem que haver uma somação de energias, uma sintonia para que capte aquilo. Certo? Então pode ser o canal, sim, pode ser o canal, mas há outros fatores associados. Não precisa ter 19, né? Mas uns 2 ou 3 pelo menos deve ter, né? Exatamente. Os transplantes já estariam programados na espiritualidade? Nem sempre, sabe? Nem sempre estão programados. Porque existem moratórias, ou seja, pessoas que têm seu tempo de reencarnação ampliado. Ela reencarnou para viver na faixa de 60 a 65, por exemplo, aí está sendo tão útil, tão isso, tão aquilo, que a espiritualidade reprograma, então ela vai viver 85, 90 e tudo mais, ou às vezes mais. Né? Então há uma moratória espiritual, chama-se isso. Tá? Então muitas vezes alguns transplantes são moratórias, são reprogramações da espiritualidade, porque acham que aquela encarnação está sendo útil para o próprio indivíduo e para os outros ao redor. Né? A finalidade principal da nossa reencarnação é a nossa evolução. A gente não reencarna para evoluir o filho ou a mulher, ou o pai ou a mãe. Às vezes ajuda e contribui e também faz parte da missão. Né? Mas o principal compromisso é com a gente mesmo. Certo? Eu penso, eu tenho compromisso com os pobres, tudo bem, mas o maior compromisso é com você mesmo. Né? A gente tem que crescer em todos os sentidos. Tá? Então, se aquela encarnação está sendo útil para ele, está evoluindo mesmo, então às vezes eles reprogramam. Né? E tem gente que acha ótimo, e tem gente que diz, olha, eu prefiro desencarnar mais inteirinho, chegar lá mais, do que ficar aí aos pedacinhos até mais 100 anos aí. Não é? Questão de preferência pessoal. Está ouvindo o microfone dela? Está funcionando? Bem pertinho, bem encostado do lábio. Há um comentário que o Divaldo Franco teve essa moratória e ele estava programado para ficar mais e aí com mais algum tempo. Ela está dizendo que há um comentário de que o Divaldo Franco teria tido uma moratória nesse sentido. Já ouvi. Né? Bom, razão para isso há. Né? Não tenho a carta assinada pela Joana de Ângelo, não tem. Mas acredito que o motivo é um motivo bem justo, né? Pelo grau de hostilidade. É bom recolher o microfone que não está funcionando, né? Não, é que a bateria acabou, né? Daqui um século o pessoal vai assistir assim às palestras, assim, no tempo da vovó e do vovô, a bateria acabava, né? Né? Mas estamos nesse tempo ainda, né? Muito bem. Pois não, o microfone para ali atrás, pode passar. Eu queria saber se é correto o ditado que se diz que ninguém morre antes da hora. Cada um tem a sua missão e só vai naquele momento de cumprir a sua missão? Sim e não. Sim no sentido de que há uma programação básica. Mas essa programação básica, genérica, ela sofre modificação constante. Por exemplo, o indivíduo foi programado para se encontrar com fulana de tal e ter tais e tais filhos. Assumir um compromisso na espiritualidade, tudo programadinho. Aí ele dá uma guinada e intempestivamente toma uma decisão que não tem nada a ver e não casa com a fulana e se muda para outro país. Certo? O que a espiritualidade tem que fazer? Gente, equipe, vamos reprogramar. Vamos ter que mudar tudo isso aqui. Aquele não vai reencarnar mais, aquela pode, porque o compromisso é com o pai mesmo, aquele não dá, e não sei mais o quê. Mas toda uma reprogramação. Certo? E um exemplo. O indivíduo está programado para viver na faixa de 60 anos. Aí ele bebe o dia inteiro, fuma o dia inteiro, dirige. Não vai viver 60 anos, vai viver 35, coisa parecida.
O indivíduo se suicida. Ah, mas está programado. Não está. Ninguém impede que alguém vá no alto da ponte Hercílio Luz, aqui em Florianópolis, se jogue de lá. A consequência é seríssima na espiritualidade, seríssima. Mas isso não está programado. Entende? Então, isso vai mudar toda a programação dele e de várias pessoas ao redor dele. Então, essa reprogramação é muito frequente na espiritualidade. O trabalho das equipes lá é muito grande e muito intenso. A gente dá trabalho para eles. Alguns de nós, menos. Mas tem pessoas na população que dão um trabalho incrível. Né? Na minha pergunta, eu me baseei num fato particular. Eu tenho a minha mãe, ela já é bem idosa, e a minha mãe está acamada há 3 anos, e ela fica bastante tempo fora da casinha, como a gente fala. Então, a gente, no caso, nós cuidamos dela. Eu fico olhando para a minha mãe e sinto um corpo deitado numa cama. Daí eu fico pensando, meu Deus, o que falta a minha mãe finalizar, cumprir, o que falta nós, que estamos junto com ela, cumprirmos, para que isso tudo acabe. Então, às vezes eu penso... Ela está lúcida? Em alguns momentos, sim, mas nem sempre. Bom, eu não conheço a história sua e da sua mãe, mas eu estou falando em teoria. Porém, eu diria o seguinte, é muito importante esse tempo que você, estou falando uma teoria, né, que você tem com ela. De manhã até de noite, o que você pensa com relação a ela, o que você sente com relação a ela, a energia que você passa para ela, entende? E vice-versa, da família, estou falando teoricamente, né? Então, significa o seguinte, que esse momento é muito importante. Provavelmente, há uma continuidade de vidas anteriores. O que será que aconteceu entre vocês duas, no exemplo, né? Que motivou essa situação? O que aconteceu naquela velhice dela ou sua numa vida passada? Que reencontro é esse? O que aconteceu naquele hospital há tantos séculos atrás? Por que é que você está junto dela? O que é que você pode desenvolver? Que qualidades você pode desenvolver, ampliar ainda mais? Que dificuldades você teoricamente teria que você pode amenizar essas dificuldades? Enfim, uma série de questões que eu não sei quais são, mas sem dúvida há muito que se fazer. Porque mesmo que ela esteja inconsciente, você está mandando energia para ela e ela mandando para você, está recebendo. São coisas do passado que estão sendo reequilibradas. E quanto tempo vai ser necessário? Vai depender da história de vocês de antes e principalmente da história de vocês agora. O que é que vocês estão fazendo de lado a lado, as pessoas estão fazendo, o que é que está gerando e o que é que precisa, né? Muitas vezes a gente tem que passar uma outra encarnação ainda mais tempo porque não conseguimos resolver a nossa situação, né? Então eu estou falando assim de um modo geral, né? Mas é algo que você pode depois estudar, conversar com outras pessoas e dar uma verificada, né? Mas é uma situação bem interessante, bem significativa, né? E complexa, né? De às vezes muito difícil, né? Sim? Helena? Tá. Há um tempo atrás eu li uma reportagem que em uma cidade aqui no Brasil, agora não me recordo qual, muitas pessoas estavam se automutilando para conseguir o seguro, dinheiro do seguro. Sim. Isso daí seria, assim, com uma consequência tão grave quanto o suicídio? O que o senhor acha disso? Olha, primeiramente, inicialmente um roubo, né? Inicialmente um roubo. Você pode assaltar a bolsa de alguém, roubar o dinheiro que alguém vai no dicionário, ou você pode roubar uma seguradora. A pessoa que está fazendo isso, ela está, para começar, incidindo num crime de roubo. Daqui a pouco essa seguradora fale e não vai pagar para outras pessoas que passaram a vida inteira pagando honestamente. Ou outras coisas podem acontecer. Não, a seguradora não fale e paga direitinho, mas demite um funcionário que vai ficar desempregado e vai passar dificuldade e vai ter problemas na família. Por quê? Porque o outro fraudou aquilo, se automutilou
e afirma, quem olha assim, está tudo certinho, está pagando, funcionando, mas demitiu um funcionário ou 1000 funcionários. Não é verdade? Mas se for um só, já é sério. Isso é um aspecto que as pessoas às vezes não se dão conta, né? A pessoa que se mutila nem pensa nisso. Né? Em segundo lugar, essa lesão que ela fez no corpo biológico, que é uma lesão injustificada, evidentemente é captada pelos núcleos energéticos do corpo espiritual. E algumas pessoas depois, no plano espiritual, continuam com aquelas lesões. Eu não disse todas, mas algumas continuam. Certo? E é muito doloroso e muito desagradável. Então tem esses aspectos. Né? Sim? Tem uma outra pergunta do Robinson de Oliveira, de Brasília. Brasília? É. Ele diz o seguinte, mudando o assunto. Isso, pode mudar, Robinson. Minha cunhada tem um aluno de 7 anos que possui um transtorno curioso. Ele come de tudo, plástico, vidro, metais, etc. Chegou ao ponto de comer um apontador de lápis, inclusive a lâmina. Recentemente passou uma reportagem de uma mulher que comia pedra. Algumas dessas pessoas não apresentam consequências físicas por comer tais objetos. O que poderia ocasionar tais transtornos? Olha, antes de Na pensar... visão espírita. Hã? Na visão espírita. Na visão espírita. Olha, antes de falar na visão espírita, a gente tem que colocar uma coisa que é para a gente não estar afirmando algo errado. Por exemplo, quem tem estrongiloidíase ou ancilostomíase, uma verminose, e dá um sintoma que tem vontade de comer essas coisas, certo? Isso tem um nome técnico, é alotriofagia, fagos de comer, fagia, né? Polifagia, come muito, né? Alotriofagia é comer coisas estranhas. Então a criança que come caliça de, não é muito raro não, caliça de parede, papel, etc., como escondido, etc., às vezes tem esse tipo de verminose, tá? Então faz exame de fezes, aparece, trata ela, a criança, depois ela só quer chocolate, bala, não quer mais comer caliça, nem papel, nem nada disso, né? Então, às vezes é um fenômeno assim, né? Em segundo lugar, pode ser um distúrbio psiquiátrico que tem que descobrir. Só que esse distúrbio psiquiátrico, muitas vezes está assentado num distúrbio psicológico da pessoa, ou seja, do próprio espírito da pessoa, né? A pessoa viveu em outras vidas, ou nesta vida, experiências pesadas na gestação, na infância, na educação, na adolescência, viveu uma série de experiências, gerou traumas, né? E às vezes geram certos desequilíbrios e tem esses comportamentos, essas fugas, assim, né? Então uma coisa só do próprio espírito. Às vezes tem influência de obsessores espirituais. Estão ligados ao passado dessa pessoa, estão ali estimulando e estão se divertindo com isso, estão estimulando cada vez mais. Então pode ser algo orgânico, pode ser algo psiquiátrico, psicológico, desequilíbrio perispiritual ou espiritual da própria pessoa, e pode ser obsessão espiritual. Ou pode ter as três coisas juntas também, nada impede. Né? Pode ter verminose, isso e aquilo, né? Pode ser as três coisas. Né? Helena, quer acrescentar alguma coisa? Não? Bom, o assunto está em aberto, né? Qualquer outra questão? Isso, parece que na internet é uma outra questão, né? Ninguém mais quer ir, não. Não, por enquanto não. Tá, então a Cida de São Joaquim, mais uma vez. Existe alguma cerimônia específica num casamento entre pessoas espíritas? Olha que pergunta interessante. Se existe uma cerimônia específica num casamento entre duas pessoas espíritas? Não. Cerimônia específica, não. Pode-se fazer outra coisa diferente. Significa o seguinte, que o casamento é um sacramento, para os católicos, é um sacramento da Igreja Católica. Então, o indivíduo é batizado na Igreja Católica e ele recebe o sacramento do matrimônio. Então, ele casa-se perante a Igreja, entre aspas, perante Deus, perante a Igreja, ele promete fidelidade, tal. Então, fidelidade à Igreja. Então, isso é o sacramento do matrimônio, como tem o sacramento do batismo. Tá? Aliás, na minha infância tem uma história engraçada com o sacramento, depois eu conto para vocês. Então, o sacramento do batismo, para que é? É que o padre, entre aspas, representando
como representante de Deus, entre muitas aspas, ele coloca aquela água e juntamente com o Espírito Santo, ou invocando o Espírito Santo, que entre aspas também, né, ele tira o pecado original daquela pessoa. O que é pecado original? O pecado original, segundo a teologia católica, é o pecado que toda pessoa nasce, que é o pecado que Adão e Eva cometeram no paraíso, aquela história da maçã e tal. Então todo mundo nasce com o pecado original. Os pecados na Igreja Católica eram divididos, não sei se ainda são, em original, venial e mortal. Então o pecado original é quem nasce com esse pecado. Então o padre faz aquilo ali e tira o pecado de Adão e Eva. Então quem acredita nisso, batize seu filho, né? Quem não acredita, não batize seu filho. Agora, o seguinte, eu não sou batizado, meus filhos nenhum são batizados, né? Nem os 4, nem os netos, né? Não são batizados, evidentemente. Agora é o seguinte, o sacramento do matrimônio não existe na doutrina espírita. Então eu e minha mulher somos casados no civil, e como é que nós fizemos na questão espiritual? Meu sogro, minha sogra, que estão desencarnados, meu pai e minha mãe, fizeram uma reunião na véspera do casamento civil. O que fizeram nessa véspera? Convidaram os parentes bem íntimos. Bem íntimos. Disse assim, meu filho, quem que você quer convidar? Fulano, 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 a tia fulana, tal, 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 tal. Muito bem, as pessoas bem íntimas. A Helena é a mesma coisa. Então se reuniram numa grande mesa, botaram as cadeiras ao redor, outras fora um círculo. E o que aconteceu? O meu sogro falou sobre o significado espiritual do casamento. Falou, fez uma mini palestrazinha, o que significa um reencontro de duas almas, de dois espíritos, mas o que e tal. Falou sobre o casamento. Né? Aí leu uma página de um livro espírita, né? Fez uma prece, né? Pediu para alguém fazer uma prece, e depois, já é feito assim, era combinado com a família, né? Cada um dos membros da família que quisesse, faria uma saudação a um dos noivos, porque eu, por exemplo, meu irmão falando sobre mim, né? A irmã dela falando sobre ela. Então dizia o que marcou na vida dela de belo e de bom a presença da Helena. E meu irmão dizia sobre mim. Então, vários parentes se manifestaram assim. Então foi uma reunião emocionante, muita lágrima, muito choro, muita luz, muita energia, os videntes viam. E né, depois falaram, olha, a vovó desencarnada estava presente e tudo mais. E no final, então, quem estava dirigindo a reunião, né, que era meu sogro, pediu que a espiritualidade abençoasse aquele casal, que seguisse na sua vida e tudo mais. E depois comemos um bolo, comemos um refrigerante e pronto. Entende? Mas não teve assim, são casados em nome do espiritismo. Não, de forma nenhuma. Entende? É uma reunião familiar, espiritualizada, onde a família espiritualmente veio dar apoio, ou amigos muito íntimos, né? Certo? Ia dar apoio àquele casal. Então se pode fazer isso. Nada de mal, muito bom. Né? Mas não há casamento espírita, não. Né? Tem mais alguma pergunta? Mais uma na internet. A história do batismo conta no outro dia, então. Vamos lá. Vamos, então. A Tânia, do interior de São Paulo. É aconselhável se formar pequenos grupos de estudo da doutrina nos lares, na impossibilidade de se frequentar uma casa espírita? Quais os riscos que se pode ter e como evitá-los? Pergunto, porque penso em formar um grupo de estudo na minha chácara. Obrigada. Grupo de estudo não há problema de formar em lugar nenhum. Numa clínica médica, num hospital, numa casa, numa fazenda, em qualquer lugar, num hotel. É um grupo de estudo. Grupo de estudo, estudar e estudar, nunca fará mal. Sempre é positivo. Agora, é diferente formar um grupo mediúnico de intercambiar com os espíritos, né? Atender espíritos obsessores e tal. Aí tem que ter uma estrutura, é outra coisa. Mas em casa, grupo de estudo é muito bom, desde que seja só um grupo de estudo. De leitura, de conversa, de análise, né? Pode iniciar com uma prece, encerrar com uma prece, sem nenhum problema. Isso é muito saudável. Tem um recadinho aqui da Dulce Quevedo. Ela diz o seguinte: Tiago de Castro gostou muito da palestra e em determinado momento comentou que é complicada a doação devido a tantos pontos a serem observados. E o Carlos de São Lourenço está pedindo para que tu fale sobre o novo livro. Tem tempo? Tá bom, seu novo livro. Então tá certo. Nós estaremos lançando no fórum em outubro, cuja inscrição
www.3millennium.org, está ali exposto ali o site, e também está na internet, né? E nesse fórum eu vou fazer uma palestra de 45 minutos sobre amor, sexo e vidas passadas, onde ele vai analisar essas questões aí, tá? E vou lançar um livro também sobre isso. Só que a palestra é uma palestra mais técnica, e o livro tem essas questões técnicas, mas ele é romanceado, tá? É uma história cujo resumo a gente pode depois mandar ali pela internet também, quem quiser, mas é uma história que passa-se na Itália moderna e passa-se no Egito Antigo, porque ela tem sonhos e faz terapias de regressão e volta para o Egito Antigo. No livro Flávia voltava para Roma. Então, e no livro anterior ela recebeu uma sandália egípcia, ela ficou muito emocionada. Então a gente viu agora no próximo livro por que isso aconteceu. Porque ela teve uma vida no Egito Antigo. Tá? Então nesse Egito Antigo, ela era uma jovem bem nova, cujo pai faleceu e ela ficou responsável pelo trono. E ela estava morrendo afogada no Nilo e teve um escravo que a salvou. E depois, então, ela traz ele para cuidar próximo, né? E aconteceu que ela se apaixona por ele, e depois acontece uma série de fenômenos que eu não vou dizer, né? E tem toda uma explicação dos problemas sexuais e conjugais do casal na Itália moderna agora, estão relacionados às questões do Egito Antigo, das questões afetivas e sexuais que eles passaram. Então tem todo um estudo sobre isso, né? Não vai dizer o que acontece, né? Tá certo? Então tá, obrigado pela lembrança ali, né? E esse livro no fórum será lançado, né? Terminamos? Muito bem. Então, meus amigos, nós vamos encerrar agradecendo a espiritualidade amiga pelas energias, pelo carinho, pela presença. Vamos sentir gotas de luz azul caindo no nosso chakra coronário, se distribuindo por todos os centros de força dos nossos corpos espirituais, pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, básico, gástrico, todos se sentindo envolvidos nessa energia suave e azulada, agradecendo pétalas de flores que caem sobre nós, levando-as conosco. E um grande abraço a todos, muito boa noite.